Vamos conversar hoje sobre a carta de Judas. Muitas pessoas têm dúvida acerca dessa carta, principalmente quando Judas traz figuras, personagens ali do Antigo Testamento, para expor o comportamento de tais pessoas infiltradas dentro do testemunho cristão no contexto em que ele estava vivendo. Então, nós vamos tentar entender o que Judas escreveu e a sua aplicação não só para aquele tempo, mas para os dias atuais. Então, é muito importante que você fique até o final e preste atenção e depois deixe a sua opinião mediante aquilo que você entendeu, para que o algoritmo do aplicativo continue entregando o vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam ser edificadas, certo? Judas, capítulo 1, um livro de um capítulo apenas, né? Começa bem assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré, ou Corá. Então você vê aqui que ele já citou personagens ali do Antigo Testamento para demonstrar tais comportamentos de pessoas naquele tempo que ele estava vivendo. Aqui Judas está denunciando falsos mestres que haviam se infiltrado na comunidade cristã naquele período. Ele usa esses três exemplos do Antigo Testamento para ilustrar o perigo, certo? Então, vamos deixar bem claro aqui. Então, Judas está falando aqui de pessoas apóstatas, falsos, pessoas que nunca foram legitimamente. Por isso que ele coloca aqui como infiltrados, usando as figuras lá do Antigo Testamento, esses personagens que eu citei aqui agora. Primeiro, ele cita o caminho de Caim. Caim representa o espírito de inveja, ódio e rebelião contra Deus, culminando, conforme nós vemos lá no Antigo Testamento, em Gênesis, no assassinato do seu irmão Abel, Gênesis capítulo 4. O caminho de Caim simboliza viver sem amor, fora da vontade de Deus, fazendo o que você quer, fazendo o que está ao seu bel prazer, segundo as suas próprias obras. E era isso que Caim, foi uma das falhas de Caim lá no Antigo Testamento, que acabou culminando na morte do seu irmão. Caim achava que as suas obras, sua oferta era justa, colocando por debaixo da sua vontade a vontade de Deus, porque ele não aceitou a vontade de Deus, que se olhou para a oferta de seu irmão. Então aqui a representação, quando ele cita o personagem Caim lá do Antigo Testamento, o caminho de Caim simboliza viver sem amor e fora da vontade de Deus, segundo as suas próprias obras. E é justamente isso que tais infiltrados na comunidade cristã lá do passado, do tempo de Judas, estava acontecendo. Hoje acontece com mais força, é claro. Aí o segundo personagem, ele cita, o erro de Balaão. Balaão era um profeta que, por ganância, é só você olhar lá no Antigo Testamento, tentou amaldiçoar o povo de Deus, a nação de Israel. Mesmo sendo da vontade de Deus, que ele não o fizesse. Números capítulo 22, versículo 24. Assim, representa aqueles que pervertem a fé em busca de vantagens materiais. O mais interessante você já entendeu para quem eu estou falando aqui, na citação desse segundo personagem. Então aqui é a conotação daqueles que usam a fé para proveito próprio, para satisfazer a sua ganância. Ou seja, é aqueles que usam a obra de Deus para lucrar, evidentemente. Agora, o mais engraçado é que essas características de tais pessoas que Judas cita aqui, usando os personagens lá do Antigo Testamento, já estava acontecendo naquele tempo. Muito mais nos dias de hoje, Nós vemos esse mercado da fé, essa comercialização da fé. Então, quando ele cita o personagem de Abraão, o fato que aconteceu lá no Antigo Testamento, ele usa essa conotação de um fato que já aconteceu para expor algo parecido que estava acontecendo na comunidade cristã já naquele período. E está acontecendo nos dias atuais. Aí, o mais interessante, que é a terceira citação que ele faz acerca da rebelião de Coré, ou Corá.
Coré se levantou contra a autoridade de Deus que havia estabelecida em Moisés e Arão. Recentemente, assim que eles já tinham saído ali da terra do Egito, né, e estavam se estabelecendo ali como nação, a comunidade de Israel. Números capítulo 16. O resultado foi a destruição dele e de seus seguidores. Isso simboliza a rebelião contra a ordem e a liderança instituída por Deus, né? Eles se oporam contra a vontade de Deus. E quando eles fazem isso, o que aconteceu lá no Antigo Testamento, eles se colocam como autoridade acima de Deus, porque rejeitando, não obedecendo, não sendo ordenados à autoridade de Deus, se rebelando contra Deus, eles querem colocar os feitos, a autoridade deles sobre a de Deus. Isso daí é uma rebelião contra Deus. E a aplicação disso é, Judas está alertando que esses falsos líderes da igreja, falsos, porque nunca foram verdadeiros, apóstata, porque nunca verdadeiramente creram. Portanto, Judas está alertando que esses falsos líderes da igreja de Deus eram como Caim, odiando, destruindo irmãos, como Balaão, movido por interesse próprio, torpe e ganância, e como Coré, rebelando-se contra Deus. E hoje é o que nós mais vemos nos dias atuais. Tais pessoas chamadas líderes, né, arautos de Deus, se rebelando justamente contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus ordenou. Agora vamos fazer umas aplicações para nossos dias atuais. Lembrando que isso que Judas falou faz um paralelo com o nosso tempo, porém ele está falando do tempo dele. E já se passaram muito tempo e essas coisas, aumentaram muito mais nos dias de hoje. Por isso que nós vemos essa banalização do testemunho cristão aqui na Terra. Aplicações para os dias de hoje cuidado com o caminho de Caim, quando deixamos que inveja, rancor, ódio tomem nosso coração, assim como aconteceu com Caim, abrimos espaço para atitudes destrutivas, coisa que não coincide com o testemunho cristão. O cristão é chamado para viver em amor e reconciliação, e não em separação. Está entendendo mais ou menos qual que é a aplicação para nós nos dias atuais? Falando do erro de Balaão, precisamos vigiar constantemente no Senhor, não em nós, porque a nossa vigiar em nós mesmos, colocar confiança na nossa carne, é colocar confiança em nada. Sabemos que estamos sujeitos ao erro, sabemos que ainda estamos sujeitos ao pecado, porque estamos nesse corpo terreno que é sujeito ao pecado. Porém, devemos estar vigiando constantemente no Senhor, que não falha, que é imutável. Nele tem segurança. Para não transformar a nossa fé em meio de ganância, para se obter lucro, ministério, dons e chamados para interesse pessoal, interesse próprio, mas para servir a Deus e edificar vidas das pessoas. Vidas das pessoas. Ou seja, não devemos usar as coisas de Deus para interesse próprio, promoção própria, para lucrar, obter lucro, como meio de poder, assim como Balaão estava fazendo lá no Antigo Testamento. E hoje é o que nós mais vemos acontecer no meio do testemunho cristão. Deus usar as coisas de Deus para obter poder, para obter lucro, para obter promoções, entre outros fatores aí. Então não é essa a conotação. É para usar em prol de Deus, para chamados, para servir a Deus e edificar as vidas das pessoas. É isso para o que o Senhor nos chama. E não agir na rebelião de Coré. A humildade é essencial na caminhada cristã. Devemos respeitar as autoridades espirituais, isto é, os anjos também, que são autoridades acima da gente, são autoridades no exato momento ainda acima da gente. Devemos respeitar as autoridades espirituais, isto é, os anjos, também com sabedoria, sem arrogância e sem orgulho. Judas 1, né, principalmente falando do versículo 11, é um alerta contra perigos eminentes que até hoje rondam a igreja de Deus. Por que até ainda hoje ronda? Porque já estava acontecendo naquele período de Judas.
Então isso serve para aquele tempo um alerta e também para os dias atuais. Ódio entre irmãos, ganância disfarçada de fé e rebelião contra Deus. Tem gente aí se rebelando contra Deus achando que está fazendo a vontade de Deus. Assim como Coré achava que a vontade dele, a autoridade dele, era maior que a autoridade de Deus. Por isso que ele não se sujeitava contra Deus, se sujeitava diante de Deus. O cristão genuíno deve trilhar o caminho oposto: amor, integridade, submissão a nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso serve de alerta, serviu de alerta para o tempo de Judas, serviu de alerta para tempos depois e serve de alerta para o nosso tempo também. Então essa é a explicação mais coerente voltada para a carta de Judas, principalmente falando no versículo 11, a qual ele cita esses personagens lá do Antigo Testamento, né, para ilustrar o que estava acontecendo com testemunho cristão mediante pessoas infiltradas, falsos irmãos, lá no tempo dele e também no tempo nosso. Eu espero profundamente que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Deixe sua opinião nos comentários, que é de extrema importância. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para você continuar sendo edificado. E se Deus permitir, compartilha para que mais pessoas e mais irmãos possam ser contemplados com essa palavra. Que Deus abençoe.